Você tem dificuldade na hora de pigmentar as suas sombras coloridas? Olá, meu nome é Adriana Brito, eu sou maquiadora profissional. No vídeo de hoje eu venho trazer 3 dicas infalíveis para sua sombra pigmentar finalmente. Então, se você gostou do tema desse vídeo, já aproveita e deixa o seu curtir aqui embaixo para mim. E também, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho, clica nesse botãozinho, logo ao lado tem um sininho. Aí você clica nesse sininho para você receber um plim no seu celular sempre que sair vídeos novos por aqui. Lembrando que todas as semanas temos vídeos novos por aqui. E se você gostou dessa maquiagem que eu tô usando, já tem vídeo aqui no canal, tá? Então, clica no card aqui em cima para você conferir o passo a passo dessa pele à prova de balas e também dessa maquiagem aqui super coloridona nos olhos que eu tô usando, beleza? Então dá uma passadinha, vê esses vídeos, mas hoje a gente vai falar de 3 dicas infalíveis para você conseguir pigmentar essas suas sombras, hein? Então, bora lá! Bom, então a primeira coisa que você vai fazer antes de começar a aplicar as suas sombras é escolher algum produtinho cremoso. Esse produtinho cremoso vai te ajudar demais na pigmentação e durabilidade das suas sombras. Então você pode escolher um produto cremoso, que seja um corretivo, pode ser corretivo líquido, corretivo cremoso, pode ser um pouquinho da sua base, pode ser também um produto que é específico para sombras, tipo primer de sombras. Mas se você não tiver lá um primer de sombras, você pode pegar o seu corretivo e aplicar nos seus olhos. Então sempre tenha um produto cremoso por baixo das suas sombras, vai garantir a durabilidade e pigmentação das suas sombras com certeza. Então antes de sair aplicando aqui tanto de sombra e escolhendo as sombras, aplica primeiro esse produtinho cremoso, tá bom? Eu gosto muito de usar os produtos que são cremosos. Esse tipo de corretivo aqui cremoso pode ser o que você tiver aí na sua casa. E eu sempre gosto de diluir eles com uma gotinha de diluidor. Os diluidores, eles são produtos maravilhosos que transformam esses produtos cremosos em produtos que são um pouco mais fáceis, com uma textura mais fácil de ser trabalhada. Então é uma dica também para você aplicar esse seu produtinho cremoso nos seus olhos de uma forma muito mais fácil. Então, se você já escolheu o seu produtinho cremoso, já aplicou na sua pálpebra, aí você aplica em tudo. Você aplica tanto na pálpebra fixa, né, que é essa parte aqui de cima dos olhos, e também na pálpebra móvel. Aplique em tudo e sempre lembra de um detalhe muito importante, que é tirar os excessos desse produto. Então, você pode pegar a sua esponjinha, pode pegar mesmo um pincelzinho de esfumar, dá batidinhas por todo o seu olho, para você não deixar acúmulos desse produto. Porque se ficou alguma parte um pouquinho mais acumulada, o que vai acontecer? Você vai acabar pigmentando a sombra mais um lugar e não pigmentando no outro. Pode ser que vai acabar abrindo buraco ali na sua sombra. Então, toma bastante cuidado. Isso é um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença. Então, aplica esse corretivo ou esse produto que você escolheu em toda a pálpebra e depois vem homogeneizando esse produto. Ele tem que ficar com uma camada assim, bem homogênea, sem acúmulo de um lado e sem falta de produto do outro, entendeu? Então tem que ficar assim uma tela bem limpinha e bem homogênea para você começar a trabalhar então com as suas sombras. A mesma coisa vale com as suas clientes. Se você estiver fazendo de repente uma maquiagem nas suas clientes, é importante também que você faça esse processo, porque com certeza vai facilitar demais a aplicação das suas sombras. Beleza? Então essa é a nossa primeira dica. Use sempre um produtinho cremoso por baixo das suas sombras. Aí, se você está usando aí umas sombras coloridas, ou se você optou por usar sombras coloridas, você pode aplicar esse corretivo ou esse produto cremoso que você escolheu branco, porque o branco ele vai neutralizar tudo e vai pigmentar ainda mais as suas sombras. Então essa dica é super válida de você usar um corretivo branco ou um corretivo mais claro que o seu tom de pele para você conseguir pigmentar ainda mais as sombras coloridas. Então, se você tiver com dificuldade de trabalhar as sombras coloridas, tenta usar esse corretivo mais claro que seu tom de pele ou até mesmo um corretivo branco, um clown branco. Clown são aquelas maquiagens de palhaço, né? Que são produtos cremosos, você também pode utilizar como um primer de sombras. Então, aplica lá esse clown branco em toda a sua pálpebra para você neutralizar, homogeneizar e começar a pigmentar então as suas sombras. Beleza, agora a nossa segunda dica é você escolher sombras que pigmentem. Gente, não adianta tudo que você fizer, se sua sombra é vagabunda, se sua sombra não pigmenta, aí já era. Então você vai ficar tendo aquele trabalho todo para pigmentar uma sombra que não pigmenta. Então, às vezes, o problema nem é com você. Às vezes, o problema é com a sua sombra. Então, escolha sombras que realmente
pigmentem. E para você ver se essa sombra pigmenta ou não, o que eu recomendo que você faça? Ou você dê uma olhada na internet. Aqui, inclusive, no canal tem review de paleta, tem eu mostrando várias paletas para vocês aqui, que dá para você ter uma noção se a sombra realmente é ou não pigmentada. Mas se você chegou lá na loja e tá vendo lá uma paleta de sombra linda, maravilhosa, o que você pode fazer é dar uma dedada nessa sua paleta. Então, você vai lá na sombra, dá uma esfregadinha com o dedinho lá na sombra e passa assim na sua mão. Então, ó, tô com uma paleta aqui qualquer, peguei um pouquinho aqui de uma sombra qualquer e aí você passa na sua mão. Ela ficou lá realmente, aquela cor que você tá vendo na paleta realmente veio aqui para sua mão? Então, se você conseguir uma boa pigmentação aqui na sua mão, provavelmente essa sombra vai pigmentar bem nos seus olhos. Então, sempre faça isso, sempre tente testar essa sombra antes de você comprar, tá? Claro que existem algumas marcas que a gente já sabe que são sombras extremamente pigmentadas, né? Esses olhos aqui, essa maquiagem aqui, eu já vou dar um spoiler pra vocês. Eu fiz com essa paleta aqui da Catarina Hill, que é uma paleta maravilhosa, uma paleta bem antiga, que eu já tenho ela há bastante tempo, que os maquiadores também adoram. E também, se você é maquiador, tá procurando uma paleta super coringa, aqui dá pra fazer todos os seus atendimentos com só essa paleta, tá, gente? Então, é uma paleta super coringa. E essas sombras, realmente, elas são muito pigmentadas. Então, essa paleta você já sabe que tem sombras super pigmentadas. Outra paleta também que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, inclusive já fiz maquiagem com várias maquiagens com essa paleta, essa daqui da Ludurana. A Ludurana é uma marca super baratinha, super em conta, que você tem várias paletas. Então a Ludurana tem várias paletas coloridas, tem quarteto, tem paletas só com sombras super coloridas, tem essas que são assim um pouco mais neutras do lado, aqui mais coloridas do outro. Então as sombras da Ludurana, elas são extremamente pigmentadas, então você pode se jogar e além disso, são sombras que são super baratinhas, tá? Essa paleta aqui, eu acho que eu paguei, sei lá, gente, 14, no máximo 20 reais nessa paleta aqui e tem muitas sombras, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena você dar uma pesquisada nas paletas de sombras da Ludurana. Claro que existem diversas outras marcas de paletas coloridas, de sombras coloridas, mas sempre vale esse teste, tá? Então, sempre que você tiver a oportunidade de testar uma sombra, esfrega o dedinho lá na sombra e passa assim na sua mão. Se realmente ficou lá na sua mão, dá uma esfregadinha assim pra ver se essa sombra vai sair muito fácil. Se saiu muito fácil, aí, amiga, você desiste, larga aquela sombra lá. Se a sombra ficou, aí a chance dela pigmentar lá no seu olho na hora de você fazer a sua make é muito maior, tá? Então, nossa segunda dica, escolha sombras que realmente pigmentem. E a nossa terceira e última dica, mas não menos importante, é a forma de aplicação do produto. Às vezes você já aplicou lá o seu corretivo maravilhoso na sua pálpebra para a gente garantir a durabilidade e pigmentação dos produtos, você já escolheu uma sombra extremamente pigmentada e na hora de aplicar você aplica de um jeito que não pigmenta a sombra. Então a gente tem que tomar muito cuidado também na hora da aplicação da sombra em si. Você pode escolher o pincel que você quiser, o pincel que você tiver mais habilidade. Mas é muito importante que você aplique a sombra de uma forma correta para garantir a pigmentação dessa sombra. Então, olha só, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Peguei um pincelzinho aqui, esse pincelzinho é de esfumar. Esse kit aqui maravilhoso de pincéis, eu já fiz um vídeo, um review super completo, tá no card aqui, clica lá para você assistir. Mas enfim, vou pegar aqui uma sombra qualquer, tá? Uma sombra que eu sei que é muito pigmentada. Se você pega essa sombra e já vem aplicando ela fazendo assim, tá? Esfumando, vou esfumar meu olho. Essa sombra, gente, ela simplesmente nunca vai pigmentar. Agora, se você pega a mesma sombra e vem primeiro, ó, depositando essa sombra, pega mais sombra, deposita a sombra, pega mais sombra, deposita a sombra. Antes de você sair igual doida esfumando, essa sombra vai pigmentar muito mais. Então, se você ver todos os meus tutoriais que tem aqui no YouTube, inclusive se você não assistiu, aproveita e já se inscreve, né? Porque aí você vai conseguir ver todos os meus vídeos que tem por aqui. Eu sempre falo, primeiro a gente dá batidinhas para a sombra pigmentar. Então é exatamente isso, você primeiro tem que colocar a sombra ali para depois esfumar. Então não adianta você pegar a sombra, pode ser a sombra mais pigmentada do mundo e vir aplicando igual louca, tá? Então primeiro pega lá a sua sombra, vem,
deposita a sombra, vai depositando, vai criando camadas daquela sombra, e então depois você começa a fazer lá o seu trabalho de esfumar essa sombra, de deixar ela mais difusa para ficar um esfumado mais bonito, tá? Então, às vezes você pode estar errando nisso, às vezes você já tem tudo que você precisa na sua mão, já tem a faca e o queijo na mão, só tá faltando a aplicação correta da sombra. Então, se por acaso você já tem seu corretivo, já tem uma sombra que pigmenta, tenta fazer dessa forma. Pega o pincel, pode ser o pincel que for, pincel aí de esfumar, né? E tem que ter umas cerdinhas também um pouco mais porosas, né? Para aquela sombra realmente ficar lá nas cerdinhas. Eu já falei um pouco mais sobre pincéis de esfumar, vou deixar nos cards aqui em cima, porque aí você vai conseguir entender que aqueles pincéis que são mais porosos, eles vão realmente deixar a sombra ali dentro. Aí na hora de você aplicar no seu olho, vai ficar muito mais fácil, não vai sair voando aqui tanto de sombra, tá? Então dá uma passadinha nesse vídeo para entender melhor sobre isso. Mas beleza, você escolheu lá o seu pincel e aí agora a forma que você aplica nos seus olhos, tá? Então, nunca aplica já dessa forma, parecendo uma louca, tá? Sempre vai aplicando, acrescentando mesmo, criando camadas, pega produto, acrescenta e vai primeiro depositando para depois então esfumar. A gente tem certeza, essas 3 dicas vão te ajudar demais a pigmentar as suas sombras, especialmente se for sombra colorida, tá? Sombras coloridas realmente, elas requerem um pouquinho mais de habilidade para você conseguir pigmentar as sombras de uma forma mais bonita, né? Para você conseguir criar um degradê dessas sombras. Mas isso vale para qualquer outra sombra, mesmo se for uma sombra neutra, uma sombra marrom, uma sombra preta, qualquer cor, você pode usar essas técnicas aqui. Então essas são as 3 dicas infalíveis para a sua sombra pigmentar. Finalmente, espero muito que eu tenha te ajudado, espero que você consiga realmente aplicar essas 3 dicas que eu acabei de falar aqui para você fazer maquiagens mais pigmentadas, que também, né, consequentemente vão durar mais, vão ficar muito mais bonitas em fotos, em filmagens, tá bom? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo com mais dicas, mais tutorial, nem sei o que vai ser, eu sei que vai ter vídeo novo porque temos vídeos novos todas as semanas aqui no canal para vocês. Tá bom? Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com sua amiga, seu amigo, que também tem dificuldade na hora de pigmentar as sombras. Combinado? Então eu te vejo muito em breve. Beijo e até lá!